Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Carolina, tenho 25 anos e hoje eu quero contar uma história que poucos conhecem. Uma história que mudou tudo na minha vida, e que talvez mude a sua forma de ver o amor e a si mesmo. Mas, antes de me julgar, escute o que eu vivi. Tudo começou numa sexta-feira à noite, na casa da minha mãe, aqui em Lisboa. Eu tinha acabado de voltar depois de uma semana difícil. Meu namorado, João, 40 anos, e eu, com 15 anos a menos, estávamos em uma fase complicada. Ele sempre parecia tão seguro, tão maduro. Pelo menos era o que eu pensava. Mas naquela noite, depois de uma discussão boba, eu só queria fugir. Fui para o banheiro, fechei a porta e me deixei cair. A água morna da ducha não aliviava o nó na garganta. Eu chorava em silêncio, escondendo o rosto nas mãos, tentando entender onde eu tinha errado. Quando saí do banheiro, o corredor estava vazio, mas não por muito tempo. Manuel, meu padrasto, estava parado na porta do quarto. Ele me viu com os olhos vermelhos, a toalha enrolada no corpo e a pele ainda molhada. Carolina, está tudo bem? Ele perguntou com uma voz calma, sem pressa, sem julgamento. Eu não conseguia falar. Só queria desaparecer. Mas ele não saiu, ficou ali, na porta, esperando eu me sentir pronta para falar. Finalmente, com a voz trêmula, contei que tinha brigado com João, que me sentia sozinha, que estava cansada de tentar agradar alguém que nunca parecia satisfeito. Manuel ouviu cada palavra sem interromper. Depois, me deu algo inesperado. Um livro grosso, antigo, com capa azul desbotada. Nele estava escrito, com uma caligrafia delicada: entenda a si mesma antes de amar alguém. Comece por aqui, disse ele. Às vezes, a maior coragem está em se entender. Naquele momento, eu não sabia que aquele livro e aquelas palavras mudariam para sempre o que eu pensava sobre mim, sobre o amor e sobre a vida. Depois daquela noite, o livro ficou comigo. No começo, eu só folheava as páginas quando me sentia mais calma, sem muita esperança. Mas, aos poucos, as palavras começaram a fazer sentido. Cada capítulo parecia falar direto para mim, como se o autor tivesse entrado na minha cabeça e entendido tudo o que eu sentia. O livro falava sobre medo, insegurança, sobre o peso de querer ser aceita a qualquer custo. Eu comecei a entender que a minha relação com João não era amor. Era um ciclo de dor que eu repetia sem perceber. Enquanto eu lia, Manuel aparecia de vez em quando. Ele não fazia perguntas difíceis, nem tentava me convencer a tomar decisões. Apenas me observava com um sorriso tranquilo, como quem sabe que estou encontrando meu próprio caminho. Aquela semana foi uma montanha-russa. João continuava agindo como se nada tivesse acontecido, mandava mensagens curtas, frias. Quando nos encontrávamos, ele parecia distante, cansado, e eu me sentia cada vez menor, tentando desesperadamente puxar ele para perto. Certa tarde, numa tentativa de agradar, preparei o jantar na casa dele. Esperei horas, mas ele não apareceu. Não respondeu mensagens. Fiquei sentada naquela mesa fria, com o prato pronto, chorando silenciosamente. Naquela mesma noite, peguei o livro mais uma vez e li uma frase que me ficou marcada para sempre. Amar a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há muito tempo. Sabia que precisava tomar uma decisão, não por ele, mas por mim. Contei para Manuel, que me ouviu em silêncio. Ele disse: a coragem não é a ausência do medo, Carolina. É a decisão de que algo é mais importante que o medo. Com o coração apertado, mandei uma mensagem para João. Precisamos conversar. Não posso continuar assim. Ele respondeu só com um ok. Nos dias que se seguiram, tentei marcar um encontro para esclarecer tudo. Mas, no fundo, eu já sabia. O que estava entre nós não tinha mais volta.
Entre as leituras, as conversas com Manuel e os dias vazios sem João, uma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu me sentia mais forte, mais presente, mais eu mesma. E foi então que aconteceu algo inesperado. Terminar com João foi mais silencioso do que eu esperava. Não houve cena, nem drama, nem pedidos de desculpa. Só um aceno frio de cabeça e um "se é o que você quer", seguido de um silêncio que, dessa vez, não me doeu. Por alguns dias, senti um vazio estranho. Não exatamente saudade. Era como se eu estivesse me acostumando com um espaço novo dentro de mim. Um espaço que antes era ocupado por medo, e agora estava sendo preparado para outra coisa. Ainda não sabia o que. Decidi passar mais tempo fora de casa. Comecei a trabalhar com notebook em cafeterias do centro de Lisboa. Meu lugar favorito se tornou um pequeno espaço perto da Praça das Flores, chamado Café Aurora. Era aconchegante, cheio de plantas, com música leve e uma vitrine de bolos caseiros que pareciam saídos de um filme. Foi ali que o vi pela primeira vez. Lucas. Ele trabalhava no caixa, mas também circulava pelo salão levando cafés e conversando com os clientes. Usava sempre camisetas com frases engraçadas, tinha cabelo castanho claro meio bagunçado e um jeito leve de andar, como se estivesse sempre de férias. E o mais curioso, parecia lembrar o nome de todo mundo que entrava ali. Na primeira vez que fui atendida por ele olhou para o livro que estava lendo, o mesmo que Manuel tinha me dado, e disse com um sorriso: "Esse livro aí é pesadinho, hein? Mas salva muita gente." Eu ri, surpresa com o comentário. Ninguém nunca tinha reconhecido o livro antes. "Você já leu 3 vezes. Psicologia é meu segundo amor. O primeiro é café", disse ele, piscando. Nos dias seguintes, comecei a notar como ele me tratava diferente. Não era forçado, nem galanteador. Era atencioso. Se eu trocava o tipo de leite no café, ele lembrava no dia seguinte. Se eu mencionava estar gripada, aparecia com chá de gengibre. Pequenos gestos, simples, mas que me faziam sentir vista. Coisa que eu não sentia há muito tempo. Um dia, sentei em uma mesa no fundo, mais reservada. Estava com dor de cabeça e de alma. Tinha tido um dia complicado no trabalho, e só queria ficar em silêncio. Mas Lucas veio até mim, puxou uma cadeira ao lado e colocou um café com leite na mesa. Fiz esse com um toque de baunilha. "Tem gosto de abraço", disse ele. Eu não consegui segurar o sorriso. Aquele era o tipo de gentileza que não se pede. E foi ali que percebi algo importante. Ele não estava tentando me conquistar. Ele só era gentil. Porque sim. Passamos a conversar mais. Descobri que ele tinha 30 anos, morava sozinho, estudava psicologia à noite e trabalhava no Aurora há 2 anos para pagar a faculdade. Gostava de filmes antigos e tocava violão nas horas vagas. Às vezes, me mandava links de músicas por mensagem com texto: "Essa me lembra você." Nunca me apressei. Nem ele. Era como se cada conversa fosse uma peça de um quebra-cabeça que estávamos montando juntos, sem pressa de terminar. Mas, como tudo na vida, o destino gosta de testar a gente no momento em que começamos a nos sentir bem. Numa quarta-feira nublada, estava saindo do café depois de um fim de tarde tranquilo com Lucas. Ríamos de uma história boba que ele contou, quando, do nada, ouvi uma voz familiar atrás de mim. "Carolina!" Meu corpo congelou. Virei devagar. Era João. Ele estava parado na calçada, com uma expressão entre surpresa e desconforto. Seus olhos passaram de mim para Lucas, depois de volta para mim. E naquele momento, eu soube que aquela história ainda não tinha terminado como eu achava. A presença de João ali, na calçada em frente ao Café Aurora, foi como um balde de água fria num dia de sol. Meu corpo reagiu antes da mente, o coração acelerou, a garganta secou e meus dedos se fecharam automaticamente ao redor da alça da bolsa. Lucas percebeu.
Ele não conhecia João, mas entendeu na hora que aquele homem não era só uma figura do passado. Ele deu um passo discreto para o lado, como quem respeita espaço, mas se mantém presente. João, respondi, tentando manter a voz firme. Que surpresa! Eu passava por aqui e... Ele hesitou, olhando para mim com os mesmos olhos que um dia me deixaram insegura. Achei que fosse você. O silêncio que se seguiu era denso. As risadas de poucos segundos atrás desapareceram, substituídas pelo som do trânsito, dos passos apressados e de um cachorro latindo do outro lado da rua. O mundo seguiu, mas nós três, ali, parecíamos congelados no tempo. Está tudo bem? Lucas perguntou, educado, mas atento. Está sim, respondi, quase num sussurro. João, este é o Lucas. Lucas, este é. João. Ex-namorado, completou João, com um tom que beirava a ironia. Engoli em seco. A gente precisa conversar. Ele continuou. Sobre nós. Aquelas palavras me atingiram como uma marretada. Nós. Ele ainda achava que havia um nós. Depois de tudo, João, eu não acho que seja o momento, disse, sem raiva, mas com clareza. Você sempre dizia isso. Ele retrucou, um pouco mais ríspido. Mas agora você tem tempo para outros, né? Lucas se mexeu ao meu lado, mas eu toquei levemente no braço dele, pedindo em silêncio que me deixasse lidar com aquilo. João, por favor, falei. Isso não é justo. Você não apareceu quando eu esperei. Não respondeu quando eu chorei. Agora não é o momento de cobrar nada. Ele ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de algo entre arrependimento e orgulho ferido. Por fim, apenas assentiu com a cabeça. Tudo bem. Só, se cuida. Carolina. E pensa no que a gente teve. Não joga fora assim. Ele virou e foi embora sem olhar para trás. Voltamos para dentro do café. Lucas não fez perguntas. Apenas preparou 2 cafés e me levou para o andar de cima, onde havia uma área mais reservada, com sofás e almofadas. Sentamos lado a lado. O silêncio entre nós era confortável, e o cheiro de café fresco ajudava a acalmar meus pensamentos. Você está bem? Ele perguntou, enfim. Estou. Só, surpresa. Eu achava que nunca mais ia vê-lo. Lucas respirou fundo. Você não precisa explicar nada, Carolina. Só quero que saiba que estou aqui. Do jeito que você precisar. Foi aí que percebi a diferença mais gritante entre os dois. João sempre me fazia sentir pequena, como se eu tivesse que me justificar. Lucas, não. Com ele, eu podia simplesmente ser. Nos dias seguintes, João não me procurou de novo. Mas algo dentro de mim continuava inquieto. Como se aquela aparição tivesse aberto uma janela antiga que eu ainda não sabia como fechar direito. Conversei com Manuel, como sempre fazia quando algo me tirava o sono. Sentamos na varanda, com canecas de chá na mão, e contei tudo, desde o encontro até o que senti depois. Ele me ouviu em silêncio. Depois, disse. Às vezes, o passado aparece não para nos confundir, mas para nos mostrar o quanto crescemos. E olha só para você, Carolina. Você já não é mais a mesma menina que entrou naquela casa chorando. Essas palavras me confortaram. Mas ainda assim, algo me dizia que aquela história com João não estava completamente encerrada. Alguns dias depois, Lucas me convidou para algo diferente. Uma apresentação musical numa livraria café em Alfama. Ele ia tocar algumas músicas autorais. Só voz e violão. Fiquei surpresa e lisonjeada. Na noite do evento, vesti um vestido simples, mas com um toque de cor. Quando entrei na livraria e o vi no pequeno palco, com o violão no colo e os olhos procurando alguém na plateia, tive certeza de algo. Eu estava pronta para recomeçar. Ele me viu, sorriu, e logo começou a tocar. A música era leve, bonita, com uma melodia que me abraçava. A letra falava sobre recomeços,
sobre coragem e sobre encontrar luz onde ninguém procurava. Eu senti vontade de chorar. Mas não era tristeza. Era libertação. E então, enquanto Lucas ainda tocava, olhei para o fundo da livraria. E quase deixei a xícara cair. João estava lá. De novo. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher segurava sua mão. Ver João ali, no fundo da livraria, de mãos dadas com outra mulher, provocou em mim um turbilhão que eu não esperava. Por um segundo, senti meu coração disparar. Mas dessa vez, não foi por dor. Foi por espanto. Ele olhou direto nos meus olhos. Não havia culpa, nem arrogância. Era como se dissesse: viu? Eu também segui em frente. Mas a verdade é que, ao contrário do que ele podia imaginar, aquilo não me feriu. Era quase irônico. Ele, que não conseguia me dar a atenção devida quando estávamos juntos, agora desfilava com outra ao seu lado, no mesmo espaço onde Lucas cantava uma música sobre recomeços. Parecia cena de filme. Só que, dessa vez, o papel de vítima já não me servia. Esperei a música terminar. Aplaudi com um sorriso sincero e fui até Lucas, que desceu do pequeno palco com as bochechas coradas de emoção. Você brilhou, disse a ele. Você gostou mesmo? Como não gostar? Foi lindo. Ele segurou minha mão, e naquele momento, senti o chão se firmar sob meus pés. A dúvida, o medo, o eco do passado, tudo começou a se dissipar. Mas, antes de sairmos, fui ao banheiro da livraria. Ao voltar pelo corredor, cruzei novamente com João. A mulher que estava com ele se afastara por um instante, e ele me abordou de forma inesperada. Carolina, posso falar com você? Só um minuto. Respirei fundo. Não queria drama, mas também não queria deixar algo pendente. Fala. Ele me olhou como quem queria dizer muito, mas estava com medo de parecer fraco. Eu te vi ali com ele, e só queria dizer que, talvez eu tenha entendido tarde demais. Entendido o quê? Que você merecia mais. Mais do que eu podia dar na época. Eu te vi se apagando, e mesmo assim não fiz nada. Só, eu queria que você soubesse que agora eu vejo isso. Fiquei em silêncio. Por um instante, senti compaixão. Mas não era mais aquela compaixão que fazia a gente voltar atrás. Era a que liberta. Obrigada por dizer isso, João. Sinceramente. Mas hoje eu entendo que algumas dores acontecem para empurrar a gente para a direção certa. E, eu tô bem agora. Ele assentiu, e eu me despedi com um leve sorriso. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu, finalmente, estava em paz. Naquela noite, Lucas e eu caminhamos até o Miradouro da Graça. O céu de Lisboa parecia mais estrelado do que nunca, e o vento trazia aquele frescor que só existe quando a gente está leve por dentro. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, parando ao meu lado. Claro. Por que você sorriu, mesmo depois de ter visto seu ex com outra? Olhei pro céu por um segundo, e respondi. Porque foi ali que eu percebi que não tenho mais raiva, nem medo. E quando a gente se liberta disso, o que sobra é espaço para algo novo. Ele sorriu e passou o braço por meus ombros. Então, vamos fazer esse novo valer a pena? Vamos, respondi, com o coração finalmente inteiro. Alguns dias depois, voltei a visitar Manuel. Contei tudo o que tinha acontecido. Ele me escutou com aquele olhar calmo de sempre e disse: viu só? Às vezes, a vida manda pessoas para ensinar, outras para acompanhar. E as melhores são aquelas que caminham do seu lado, sem pressa e sem empurrar. Deixei com ele o livro de volta. Agora acho que outra pessoa pode precisar mais do que eu. Mas, quando saí da casa dele e virei a esquina, recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. E dizia apenas: se você acha que essa história acabou, ainda tem muito que descobrir. Fiquei parada na rua, lendo aquilo mais de uma vez.
O que isso queria dizer? E quem tinha enviado? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.